Palavra do Senhor no Salmo 10. Salmo de número 10. Domingos atrás preguei no Salmo 11 e hoje nós teremos alguma reflexão do Salmo no Salmo de número 10. Leremos todo ele e depois faremos algumas considerações do Salmo 10, do 9, alguma coisa, para entendermos também o 10 e assim devidamente as implicações à nossa vida. Então, a forma como você se encontra, acompanhe na sua Bíblia Salmo 10. Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? Na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria, que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio se orgulha de sua própria cobiça e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Deus não está em nenhum dos seus planos. Os caminhos deles prosperam sempre. Os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os teus adversários, ele os trata com desprezo. E diz a si mesmo: jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência. Sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente na emboscada. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma emboscada como o leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. Ele o apanha e o arrasta com sua rede. Agacha-se e fica de tocaia. Assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca será visto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás conta, mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e do malvado, esquadrinha a maldade deles, até não encontrar mais nada. O Senhor é rei para sempre, eternamente as nações desaparecerão da terra dele. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes, tu confortarás o coração deles e inclinarás teu ouvido para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Interessante esse salmo, né? Fala do pobre, do necessitado, de alguma injustiça, os poderosos que estão usurpando, estão sacrificando uma classe mais simples. Esse salmo, igreja, na verdade, ele é a continuação do Salmo 9. No Salmo 9 nós temos esse assunto do Salmo 10, no Salmo 9 de uma forma mais ampla. E no Salmo 10 que nós já lemos, ele trabalha de uma forma mais assim, picadinho. Ele começa a destrinchar um pouco mais esse assunto. Então muitos manuscritos hebraicos, inclusive, fazem do Salmo 9 e o 10 uma só composição, um só salmo. O Salmo 9, você pode olhar, é da autoria de Davi. Então presume-se, por conta desses manuscritos hebraicos, que o Salmo 10 também seja da autoria de Davi, sendo assim uma continuação. No Salmo 9, ele retrata de uma forma mais assim ampla, o que eu gosto de chamar de uma forma mais panorâmica, sem muitos detalhes, de algum livramento que Deus proporcionou a Davi. Dá uma olhada nos versículos 3 a 6 do Salmo 9. Só para a gente poder entender melhor o 10, tá? Salmo 9, de 3 a 6. Quando meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Pois tu defendeste o meu direito e a minha causa, no tribunal te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste o ímpio, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Até o verso 6, né? Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois arrasaste suas cidades e aniquilaste a memória deles. Parecem inimigos ou pessoas que já foram vencidos. Não dá essa ideia? Já foram julgados pelo Senhor, é uma situação já resolvida. Mas também o Salmo 9 fala de dificuldades do momento atual. Veja o verso 7. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu seu trono para julgar.
Então, existem ações do Senhor ainda. Veja no verso 9. O Senhor também é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Ou seja, o tempo de angústia não cessou, e eventualmente ele acontece. O verso 13 afirma o quê? Que pessoas estão odiando a Davi. Veja o verso 13. Senhor, tem misericórdia de mim, olha a aflição que me causam e os que me odeiam. Ainda está acontecendo. Aqui diz aí no verso 13, é tu quem me ergues das portas da morte. No verso 18, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Ele tem duas palavras aqui que são mais trabalhadas no Salmo 10, como nós já lemos, o pobre e o necessitado. Logo a gente vai ver um pouco sobre isso. E nos versos 19 e 20 do Salmo 9, há um apelo de Davi para com o Senhor. Ele intercede pelo pobre e pelo necessitado. É interessante, igreja, que essa causa é muito abordada em vários salmos e também nos profetas menores. Há um clamor dos profetas por aqueles que são oprimidos, ou que não têm qualquer possibilidade, ou têm dificuldades no meio social, no meio de suprir alguma necessidade física, de alimentação. Nós vemos que o Senhor olha por esses. E o Salmo tem essa conotação também. Aqui no Salmo 9 ainda, ele intercede. Veja o versículo 19. Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça. O verso 20, Senhor, provoca-lhes temor. Então, há uma oração que Davi faz, não só por ele mesmo, por perseguição, mas pelo oprimido, pelo necessitado. Enfim, o Salmo 10 abre mais esse problema apresentado inicialmente no Salmo 9. Então, no Salmo 10, nós temos aí de uma forma talvez mais detalhada, o salmista está dizendo que o pobre e o necessitado estão sendo oprimidos pelos que governam ou lideram a nação. Isso não acontece em nossos dias, não é um problema só daquela época, né? A gente teve essa semana notícia de aumento de imposto de combustível, né? Precisa pagar uma conta, paga imposto. Aí houve um sentimento geral da nação de que alguém está fazendo a festa e eu tenho que pagar essa conta. Né? Esse sentimento de que algum lugar está indo muito, e alguém, talvez seja algo assim de que os poderosos não estão nem muito preocupados com os oprimidos, com os necessitados. O Salmo 10 fala bastante sobre isso. Mas agora a gente vai ver com riqueza de detalhes no Salmo 10, como que é essa opressão, como que é essa arrogância, e eu diria assim, usaria uma frase, como que é essa falta de Deus. Aliás, a gente usa essa expressão, não usa? Pastor, a pessoa está assim porque falta de Deus na vida. Já ouviram essa frase? Eu já ouvi várias vezes, acho que já até falei. Tal pessoa se comporta assim, falta de Deus. Não é uma expressão errada. É evidência de que se Deus não está no controle, a pessoa anda por caminhos tortuosos. E igreja, dentro da construção que nós temos no Salmo 10, nós podemos enxergar de forma muito nítida o comportamento de alguém que não teme ao Senhor. E se eu pudesse, no esboço eu posso fazer isso, né? Talvez daria um tema, um subtema para a mensagem. Nem pensei sobre isso, mas talvez seria o comportamento de alguém que não teme ao Senhor. E no Salmo 10, a gente vai aprender algumas coisas sobre isso. Eu quero dividir esse salmo em 3 partes, o 10. A primeira parte é só o versículo 1. Tem uma oração aqui, parece que é um tanto ousada, né? Senhor, por que permaneces longe? Davi está orando assim. Talvez continuando do 9 e do 10. Lembra do Salmo 9, versículo 19? Levanta-te, Senhor. Parece-nos que está dando uma ideia assim, de que Davi está olhando para Deus como se Deus estivesse dormindo. Está tranquilo. Abacuque fez um pouco disso também, né? Senhor, eu tenho que gritar para o Senhor atender. Olhe os versículos 19 e 20 do Salmo 9 e o primeiro do Salmo 10. A posição de Davi perante um problema que ele está presenciando. Só que a gente precisa ler esse versículo com muito cuidado.
Para não sair daí achando que você pode dar ordem para Deus. Porque Davi orou dessa forma. Igreja, uma atenção especial. Mesmo que o salmista parecesse estar evidenciando que Deus está longe com essas palavras, ou que ele tivesse dúvidas de que Deus vai agir, eu acho que a principal ênfase Davi não parou de orar e nem afirmou que Deus não se importava mais com a situação. A ênfase aqui no versículo 1 do Salmo 10 não está na reclamação, mas na pressa, na urgência. Isso é diferente. A reclamação, a ênfase não está numa reclamação de que Deus não está ouvindo, mas é que ele sente que é uma urgência. E vamos ser honestos, se às vezes a gente assim, não ora. Deus, eu peço alguma coisa para o Senhor, mas Senhor, essa aí tem que ser meio rápido. tem que ser mais rápido, porque está acontecendo já. Não sei se vou aguentar. A gente sabe que tem pedidos. Senhor, eu sei que o Senhor fala sim e não, espera um pouco, mas não dá para esperar. Nessa intimidade, eu chamaria isso não de ousadia, intimidade com o Senhor. Como um pai, como um filho para com o pai, e tem essa... Davi está se comportando dessa forma. Senhor, há uma pressa, há uma urgência, e às vezes nós podemos nos encontrar em situações que nós vamos nos comportar como o Davi, a gente só não gosta de falar, né? Mas talvez, Senhor, é para ontem, agora, estou com dor, estou sofrendo, estou mal, me envolvi numa situação. Então, essa primeira parte, que eu já finalizo agora, é que quem intercede, quem ora, é quem ama e quem teme ao Senhor. Esse que está falando dessa forma é alguém que ama o Senhor e que ora porque entende que só o Senhor pode suprir realmente as necessidades. Vamos para a segunda parte? Nós vamos abrindo um pouco mais o leque agora. A segunda parte dos versos 2 a 11 que nós já lemos. E uma pergunta pode servir para a gente agora como uma lanterna para os próximos versículos. A pergunta que vai ser o nosso farol agora para o texto. De que forma a falta de Deus se apresenta? Ele vai começar a esboçar isso aqui agora. De que forma aquelas pessoas que evidenciam a falta de Deus, como que elas se apresentam? Quais são as características? E igreja, a coisa aqui vai ficar meio pesada agora. A palavra vai abrir isso para mim, para você, vai chamar um pouco a nossa atenção. Veja no verso 2, na sua arrogância, os ímpios o que? Perseguem o pobre com fúria. Essa palavra perseguir está bem ligada no verso 9. Ele arma emboscada como leão na sua toca. Fica espreita para apanhar. Essa palavra persegue é uma palavra, é uma linguagem que atribui a uma caça. Aquele que está pronto para abocanhar. Está com a ideia de prejudicar. Mas a perseguição aqui é uma consequência do que vem antes. E o que vem antes da caça? A arrogância dos ímpios. Está vendo? Está no versículo 2? Antes da perseguição, o que o salmista coloca? A arrogância dos ímpios. Então, ou talvez soberba, não sei como está na sua Bíblia. O que é isso? Se quiser fazer uma marcaçãozinha, é algo que se deseja muito. E, inclusive, nem se importa da forma como vem acontecer. Se pessoas serão machucadas ou prejudicadas, algo muito forte controla o coração. Igreja, me perdoem a comparação, e vou abrir um parênteses aqui. Eu não tenho qualquer tipo de prazer em novela. Não tenho. A gente vê alguns lances quando aparece o comercial, divulga, mas tem uma novela, fiquei pensando esses dias no nome dela, mas que nome ousado, né? A Força do Querer. Já repararam o título dessa novela? Talvez pudesse se chamar assim, O Meu Ego Mal. O mal que habita em mim. Já ficaria ruim, né? Não ficaria legal. Meus pecados. Sabe que ia ter Ibope? Não ia, né?
Olha outro nome bonito para essa novela. Minha soberba, minha arrogância, meu orgulho. Mas colocaram como? Um nome mais assim, mas a força do querer. Mas é o pecado puro. A força do querer do quê? Do meu? Fecha o parênteses agora, do meu coração. É o que nós estamos vendo aqui, nos versos 2 em diante. Cobiça, aqui fala arrogância, os ímpios, a soberba, perseguem, é algo que se assemelha a uma caça, é o orgulho, não está medindo consequências, o que importa é o objetivo. Dá uma olhadinha no verso 4, no versículo 4. Por causa do seu o quê? Orgulho, soberba, arrogância, o ímpio não o busca, Deus não está em nenhum dos seus planos. Isso é forte aqui, igreja. Isso é forte. Deus não está em nenhum dos seus planos. Dá uma olhadinha, Salmo 4, verso 7. Alguém que encontrou, leia, por favor. Toma um golinho de água. Salmo 4, versículo 7. Leia em voz alta. Isso, encheste meu coração de alegria. A versão que a Sandra leu, o texto que ela leu, encheste, eu acho que alguns têm a tradução, puseste em meu coração mais alegria. Quem tem essa tradução? Puseste em meu coração mais alegria. Aqui no bom sentido, no sentido de que enchemos o coração do próprio Senhor. Por isso que quando a Sandra leu na sua Bíblia, há mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. É uma alegria, quando a gente vai comer, a gente fica contente, né? A comida está pronta, quem está com fome, a alimentação é um sinônimo de satisfação. O salmista fala, o Senhor me dá uma alegria maior do que aquela que eu tenho quando eu vou comer. Então, aqui diz que ele encheu meu coração dessa alegria. Esse é um sentido positivo. Então, no verbo hebraico, tem o mesmo sentido, só que na parte negativa, do egoísmo, da arrogância. Na verdade, é o que está enchendo o meu coração. Meu coração se enche do quê? E voltando lá para o Salmo 10, pessoas que não temem ao Senhor, não estão enchendo o coração da alegria de Deus, até porque não temem a Ele. Pessoas que não temem ao Senhor, estão enchendo o coração com coisas, com pensamentos que o Senhor não aprova. E essa é uma verdade. Nós podemos encher o nosso coração de coisas boas ou de coisas más. E dificilmente, ou quase nunca, aceitamos que nós enchemos nosso coração de coisas más. Mas a palavra de Deus vai nos ensinando e vai nos mostrando. Salmo 4, continuando o verso, Salmo 10, continuando o versículo 4. Deus não está em nenhum dos seus planos. Igreja, por que o ímpio não aceita e não considera que ele está lutando contra Deus? Sabe por quê? Porque para ele Deus não existe. E dessa forma, enxergamos os versos 5 e 6. Os caminhos eles prosperam sempre. Os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Verso 6, jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim. Alguma tradução traz no versículo 5, os seus caminhos serão sempre atormentadores. Eu não sei quem tem essa tradução, cuidado com essa tradução. O sentido é, os seus caminhos prosperam sempre. A ideia de que a ausência de Deus, olha, talvez um pouco do que o Salmo 73 ensina, olha, aquele que não é crente está melhor do que eu que sou crente. O ímpio está prosperando e eu que temo ao Senhor estou numa situação delicada. Essa cena do Salmo 73 está se repetindo aqui no Salmo 10. Veja no verso 6. Ele diz a si mesmo, essa frase é importante. Talvez as traduções aparecem pensando consigo mesmo. Algumas traduções também aparecem, diz em seu coração. Essa frase se repete no verso 11. Dá uma olhadinha no versículo 11. E diz o quê? A si mesmo. Dá uma olhadinha no verso 13.
Porque o ímpio blasfema contra Deus dizendo a si mesmo. O problema de dizer consigo mesmo. Não é Deus que está interferindo. Não é Deus que está falando. Ele pensa em si mesmo. Por isso que Provérbios 3 que fala, né? O homem não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Está acontecendo aqui. Igreja, nós temos uma lição aqui nessa noite. E muitas vezes esse é o nosso problema. Deus fora da equação. Deus fora dos pensamentos. Deus fora dos relacionamentos. Deus fora do namoro, Deus fora dos... Eu consigo pensar rápido, consigo falar rápido, eu consigo agir rápido, sem nenhuma evidência de temor ao Senhor. Essa palavra, abalar, que nós encontramos no verso 6, jamais serei abalado, aqui tem uma conotação interessante e até negativa. Algo que não venha perturbar o meu bem-estar ou ameaçar a minha segurança. Irmãos, vocês sabem que gente que vive com uma vida em pecado, a palavra de Deus não é o pastor, não é o coro, não é o líder da EBD, a palavra de Deus coloca o dedo na ferida e dói. E aquilo que era tão bom, aparentemente tão gostoso, tão agradável, abala. É esse sentido que nós temos aqui no verso 6. Ele não quer nem ouvir falar de Deus, porque Deus vai atrapalhar os planos maus dele. Ele não quer, eu não quero que ninguém venha perturbar o meu bem-estar, eu não quero que ninguém venha ameaçar a minha segurança. E o que é o bem-estar dele? É o prazer como centro da vida. Nem importa se eu estou prejudicando pessoas, os necessitados, os oprimidos, isso não tem interesse. O que importa são os meus resultados. E agora, então, o coração toma vida. Toma vida. E ainda abrindo um pouco mais o leque. Chegamos num momento aqui bem interessante, no verso 7. A que consequências chega alguém que não teme ao Senhor? Por isso que eu entendo que o verso 7 talvez seja o centro da problemática que Davi está enfrentando aqui. Tem uma palavra que parece bem interessante. Sua o quê? Boca. Está cheia de maldição, enganos e ameaças. Tem essas 3 palavrinhas aqui, a minha versão aparece. Maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua, a maldade e perversidade. Eu sei que tem tradução que está assim, que a boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcias. Quem está com a NVI, deve estar escrito aí, cheia de maldições, mentiras e ameaças. A versão Shed, não sei se o pastor Paulo está com a versão Shed, aparece maldição, enganos e opressão. Igreja, essas são as 3 armas mais comuns na experiência de Israel. Maldição, enganos e ameaças. E ainda um acréscimo no final. Debaixo da língua, a malícia e maldade. A revista Corrigida traz essa expressão. Vamos pegar tudo isso. Tudo isso o quê? Maldição, enganos e ameaças. Vamos colocar num pacote e dar uma olhadinha. Salmo 5, verso 9. Quem encontrou, leia, por favor. Salmo 5, verso 9. Salmo de quem é esse? De Davi também. Os inimigos do povo de Israel usavam uma arma em especial para tentar destruir o povo de Deus. E qual que era a arma? A língua. O que saía da boca. No verso que o pastor Paulo leu, Salmo 5, verso 9, há uma expressão muito forte, muito intensa. No íntimo só pensam em destruição. No íntimo, no coração. Mas como que se manifesta? Em palavras. Igreja, coisas são faladas com uma finalidade aqui dentro do contexto do Salmo 10, do Salmo 5. É para enfraquecer alguém. É para destruir alguém.
Essa palavra destruição, que o pastor Paulo leu no Salmo 5, versículo 9, também pode ser usada, traduzida como tirar crédito. Então eu vou falar algo da Ana para alguém, com a finalidade de enfraquecê-la. Se ela tem coisas boas, eu quero tirar coisas boas dela, para que ela não fique mais com tantas coisas boas como ela costuma ter. Então, é esse o sentido. Maquina-se alguma coisa na mente, mas a arma que se usa é através da boca. É a capacidade de tirar de alguém algo que sequer me pertence. O que o texto está nos dizendo é que pessoas inimigas de Deus, ou que sequer acreditam nele, têm a facilidade de semear coisas más através da fala, para ver se consegue enfraquecer ou destruir alguém com o que está sendo dito. Igreja, é o contexto puro e simples do Salmo 10. E os salmistas, ele se lamenta com isso. Há veneno debaixo da língua. Eu acho, igreja, que nós temos uma lição para nós hoje à noite, para mim e para você. Quando alguma coisa te incomodar, algum assunto te incomodar, ou a mim, ou a você, de verdade, procure a pessoa envolvida. Não saia comentando, pois mesmo que algo seja verdade, ninguém autorizou você fazer isso. O que passar disso é apenas uma tentativa de enfraquecer alguém ou alguma situação, mas não é da forma como o Senhor aprova. Aliás, Ele reprova esse tipo de atitude. Ele chama de malícia colocado debaixo da língua. Igreja, que Deus nos livre disso, desse comportamento. Foi o que Tobias e Sanbalate fizeram quando Neemias construiu o muro lá, não foi em Jerusalém? Uma raposa vai passar por cima do muro e vai derrubar. Isso é coisa que se fale. Tentativa do quê? De enfraquecer. E se Neemias desse ouvido, puxa, é verdade, eu não tenho experiência, vai cair esse muro. Ele fala, então eu orei ao Deus do céu, e Ele fortaleceu as minhas mãos. Palavras com tentativas de enfraquecer ou de destruir pessoas, não é da parte do Senhor. Creia disso, não é. Louve a Deus, leia a palavra de Deus em voz alta, ore ao Senhor, mas não tente enfraquecer os outros com suas palavras. Não é da parte do Senhor, e Ele reprova. Talvez eu e você precisamos nos colocar perante o Senhor e perguntar, Senhor, que contribuição estou dando para o Teu reino com as minhas conversas? Senhor, que contribuição estou dando para o Teu reino com as minhas postagens na rede social? Senhor, que contribuição estou dando com as minhas palavras ou com os meus comentários? Que contribuição estou dando para o reino? Eu acho que nós temos uma lógica aqui no texto, em que nós temos visto. A arrogância começa lá no coração, orgulho, prazeres, soberba, é representada pela cobiça. O que é cobiça? Aquilo que enche o meu coração, que é manifestada agora em forma prática pelo que eu falo. Tudo isso tem a finalidade de enfraquecer ou tirar créditos de alguém. Igreja, a situação aqui não é fácil para Davi. E o que o salmista faz? Vamos para a terceira e última parte, que é o Salmo 10, dos versículos 12 a 18. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não esqueça dos necessitados. O que ele está fazendo aqui perante Deus? Ele está orando. Ele está orando. E assim nós vamos até o versículo 18. Talvez como o próprio Neemias fez contra os opositores, aqui o salmista também clama pelo cuidado do Senhor. Mas, igreja, mais ainda do que orar, há a confiança do salmista no reino justo do Senhor. É Ele que cuida. Como Tiago 4 diz, há um só legislador e juiz. Quem és tu que julga o teu irmão? Talvez duas orações para nós nessa noite, olhando para esse Salmo número 10. Acho que uma oração está no versículo 17. Senhor, Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes. Tu confortarás o coração deles, inclinarás o teu ouvido.
Senhor, por coisas que falam ao meu respeito, ou de alguma situação, conforta o meu coração. Conforta. Talvez uma segunda oração que a gente possa fazer nessa noite está no Salmo 9. Dentro desse contexto, versículo 20. Uma oração, você pede por você mesmo, Senhor, conforta o meu coração, e é uma outra oração que você pode fazer pelo outro. Senhor, provoca-lhes o quê? A minha versão diz temor. Que as nações saibam que não passam de mortais. Senhor, coloque temor no coração das pessoas que andam tão longe de Ti. Se você que está aqui nessa noite tem sido caluniado, ouvido com, ou algo que se fala, talvez você possa, Senhor, coloca temor no coração dessas pessoas. Para que a amem mais ao Senhor. Vivam mais para o Senhor. Igreja, por isso que todos nós, pela problemática que aparece aqui no Salmo 10, por isso que todos nós precisamos de Jesus. Só Ele pode verdadeiramente mudar o nosso pensamento e mudar a nossa língua, o nosso falar. Só o Senhor pode tirar a malícia que há debaixo da língua, como vimos, só Cristo. O temor ao Senhor e o amor a Cristo é o começo de uma vida que não enfraquece os outros, mas pelo contrário, fortalece. O temor ao Senhor e o amor a Cristo fortalece vidas. Então talvez nós podemos orar nessa noite, Senhor, usa-me para fortalecer pessoas. Talvez eu tenha que fortalecer meu marido, minha esposa, meu professor da escola bíblica, meu pastor, meu namorado, minha namorada, meu amigo, minha amiga. Talvez usa-me, Senhor, para mim fortalecer pessoas com o que eu falo. E que a palavra que saia seja edificação para aqueles que a ouvem. A palavra diz isso. Mas não apenas dizer isso de uma forma assim, uma expressão como se fosse um jargão. Não. Que haja uma motivação verdadeira. E que a motivação que me impulsiona para tudo isso seja aquilo que nós encontramos no Salmo 9. Mais temor ao Senhor no coração. Senhor, que o Senhor encontre mais temor, mais reverência, mais amor ao Senhor, mais entrega, e que a gente possa depois dizer como o Salmo. Alguém me lembra aqui qual a referência do Salmo? Que as palavras da minha boca, Salmo 19? Deve ser, né? 19. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. Salmo 19, acho que é o último versículo. Isso, 14, Salmo 19, 14. De alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Ele sabe o que fala, sabe o que pensa. E ele não destrói vidas, ele fortalece, porque ele ama ao Senhor. Oremos por isso. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, pedimos perdão ao Senhor. Se tantas vezes, pelo desejo enganoso do coração, por prazeres não aprovados pelo Senhor, pela arrogância, pelo orgulho, nós talvez destruímos ou enfraquecemos pessoas. Nos perdoa, Deus. Que o Senhor renove em mim, em cada um dos irmãos aqui, amor mais intenso ao Senhor, entrega, para que o Senhor não encontre coisas ruins em nossa língua, mas encontre louvor, oração, desejo de ler a Tua palavra, de edificar vidas. Ó Deus, renova isso em cada um de nós, desperta-nos para coisas mais sublimes, uma vida mais piedosa, coisas mais espirituais. Perdoa-nos quando temos andado por caminhos errados, mas guia-nos pelos caminhos eternos que pertencem ao Senhor, ó Deus. A semelhança de Davi, ajuda-nos a orar também por esse motivo, a entregar ao Senhor, ou pessoas que têm andado dessa forma, a semelhança como o salmista tem orado, que eu e os irmãos também possamos orar para que o Senhor dê mais temor, coloque mais temor ao coração, enche o coração, ó Deus, com o temor do Senhor. Livra-nos fazer justiça com as próprias mãos, ou resolver da nossa forma. Não, Senhor.
mas orarmos mais, entregarmos, como Neemias fez, entregarmos situações que nos incomodam em oração. Guarda-nos, precisamos, dependemos de Ti. E que Tua igreja cresça, amadureça, sempre e sempre para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.